Lívia Mendes, 42 anos. Não era o tipo de mulher que chamava atenção em meio à multidão. De estatura média, cabelo sempre preso, vestia blusas simples e calças confortáveis. Naquela manhã, porém, seu rosto estava pálido e os dedos tremiam sem parar. Planejava ir para Campinas visitar a mãe, que se recuperava de uma cirurgia menor. Apressara-se para sair porque desde as 6 da manhã o telefone da irmã não parava de tocar. Na correria, pegou sobre a mesa de jantar o celular que pensou ser o seu. Os dois tinham capinhas pretas idênticas. Anos de casamento. Conhecia o ronco dele, o jeito de colocar açúcar no café e até o hábito de deixar a toalha molhada atrás da porta. Achava que compreendia até os silêncios dele. Estava errada. Senhor Bruno, não deixe os papéis do divórcio chegarem à esposa dele antes da reunião do conselho amanhã. Foi a primeira coisa clara que ouvi do outro lado da linha. Não respondi. Estava sentada no meio do ônibus, segurando firme o celular que não era meu. Pela janela, os prédios de São Paulo recuavam rápido enquanto o trânsito na Marginal Pinheiros começava a engarrafar. O ar cheirava a aromatizador, cortinas velhas e comida de marmita dos passageiros, mas por alguns segundos só escutei minha própria respiração acelerada. Senhor Bruno, está me ouvindo? Chamou a mulher novamente. Antes de revelar quem eu era, queria fazer uma pergunta. O que você faria se, por um simples engano, uma porta que estava fechada há muito tempo se abrisse de repente? Escreva nos comentários de onde você é, e se acredita que a verdade sempre vem à tona no momento certo. E se gosta de histórias com lições sobre família, traição e recomeço, não esqueça de se inscrever. Eu sou Lívia Mendes. Senhor, repetiu a mulher. Reconheci a voz. Era Carla Ferreira, secretária de Bruno na empresa de logística. Não se esqueça. Precisamos fazer com que ele assine os papéis do divórcio ainda hoje à noite. Se ela descobrir que usamos a autorização dela na transferência, pode atrapalhar a reunião de amanhã. Senti um frio na nuca. Não eram só papéis de divórcio. Havia autorização, transferência e meu nome foi mencionado. Senhor Bruno. A voz de Carla baixou. A senhora Lívia já está viajando? Você disse que ela ficaria fora o dia todo. Afastei devagar o telefone do ouvido. Na tela, o nome da chamada, Carla Escritório. Apertei para encerrar. O mundo ficou em silêncio. Um bebê chorava na frente. O cobrador gritava os pontos de descida. Ao meu lado, uma senhora descascava um ovo cozido com cuidado. Tudo normal. Só eu não estava mais normal. Destranquei a tela. Precisava de senha. Fechei os olhos. Nunca mexi no celular de Bruno. Mesmo quando ele esquecia no banheiro ou deixava no sofá enquanto tomava banho, eu não tocava. Sempre dizia que a confiança não precisa de vigilância. Agora percebia que isso talvez fosse o motivo de não ter visto o que acontecia. Tentei a data do nosso aniversário. Errado. Aniversário dele. Errado. Os 4 dígitos da placa antiga da primeira van de entregas. A tela abriu. Levei a mão à boca. Era a van que compramos com dinheiro que peguei emprestado da irmã e com o lucro do meu pequeno negócio de catering. Van que lavei várias vezes, enquanto Bruno buscava os primeiros clientes. Chegou uma mensagem de Carla. Não respondeu. Os papéis finais estão na mesa. Diga só se usamos o plano A ou B com a senhora. Meus joelhos tremeram mesmo sentada. Abaixo da mensagem, outra notificação do calendário. 18h30. Lívia. Assine e resolva. E no dia seguinte, 9. Reunião especial do conselho. Aprovação de transferência. Não sabia exatamente o que estavam transferindo, mas uma coisa era clara. Não era uma decisão repentina de um marido cansado do casamento. Havia cronograma, plano, e antes de chegar a Campinas, poderiam existir documentos dizendo que eu concordara com algo que nem li. O celular vibrou novamente. Não era Carla, era Bruno. Olhei fixo para o nome dele na tela enquanto minhas mãos esfriavam. Pela primeira vez em anos, não atendi a ligação do marido. E pela primeira vez pensei que talvez fosse melhor ele não saber que eu estava com o celular dele. Bruno ligou 3 vezes antes de parar. Minutos depois enviou mensagem para o próprio número, imaginando que quem encontrou leria. Quem pegou este telefone? Por favor, devolva. Tem arquivos importantes. Tem recompensa. Não mencionou que a esposa poderia estar com ele. Nem ligou para o meu celular. Significa que ainda não sabia da troca. Essa era minha pequena vantagem. Mas enquanto lia, senti uma dor no peito.
As palavras arquivos importantes soavam como um aviso silencioso. Ele não se importava onde eu estava. Importava-se com o que eu poderia ver. Não sou boa em bisbilhotar arquivos privados, nem especialista em tecnologia. Mais anos gerenciando faturas, recibos e folha de pagamento quando a empresa começava. Sabia o valor de datas, nomes e sequências. Abri o aplicativo de mensagens. Fixada no topo, a conversa dele com Carla. Sem carinhos, sem te amo. À primeira vista, só trabalho. Mas ao rolar, notei que usavam termos vagos. Pacote L, pronto. Assinatura original localizada. Empresa antiga limpa até sexta. Ela não vai entender os papéis do conselho. Parecia que cada linha era escrita para ser entendida só pelos dois que conheciam o plano inteiro. Havia foto de um documento. Ampliei. Autorização especial e consentimento. No final, meu nome, Lívia M. Mendes, e abaixo, minha assinatura. Senti o ar dentro do ônibus rarefazer. Conhecia minha assinatura. Curva longa no L e traço pequeno no final do sobrenome. Idêntica à que via, mas havia algo errado. A data da assinatura era 18 de junho. No dia 18, eu estava no hospital em Campinas com minha mãe, do amanhecer até a noite. Tinha recibo de estacionamento, foto dos irmãos na lanchonete. Não assinei nenhum documento. Examinei a foto. Na lateral, parte de um papel antigo por baixo. Logo azul e palavras: Serviços de catering. Lembrei. 3 meses antes, Bruno pediu contratos antigos do meu armário. Disse que precisava para renovação de fornecedor. Havia documentos com minha assinatura original. Talvez dali tiraram a minha. Mas suspeita não bastava. Precisava saber o alcance da autorização. Na foto, a primeira página estava clara, mas as seguintes cortadas. Dizia que eu autorizava Bruno a me representar em assuntos corporativos e reestruturação de ativos. Reestruturação de ativos. Não sou advogada, mas sabia que essas palavras eram perigosas. A empresa começou como pequeno serviço de entrega que nós dois tocávamos. A maioria dos documentos formais estava no nome de Bruno porque ele lidava com clientes. Mas o capital inicial veio de nossas economias juntas e do negócio de catering que fechei para apoiá-lo. Anos cozinhando para motoristas, digitando faturas de madrugada e negociando com fornecedores quando o pagamento atrasava. Quando a empresa cresceu, Bruno disse que eu não precisava mais me esforçar. Eu cuido disso. Achei que era recompensa por todos os sacrifícios. Agora aquela frase soava como forma de me afastar dos papéis. Vi anexo de calendário para a reunião do conselho. 3 itens na agenda. Aprovação de transferência de contas selecionadas. Reconhecimento de nova entidade de gestão. Confirmação de consentimento conjugal. Eu era o consentimento conjugal. Rolei rápido o e-mail. Havia rascunho de mensagem de Bruno para um advogado. Minha esposa concordou com separação amigável. Assinará hoje à noite. Assinado. Não deve haver contestação à reestruturação. Ainda não enviado, mas com anexo de petição de divórcio e acordo de separação. Abri a primeira página. Dizia que estávamos separados de residência há tempos. Mentira. Dormimos na mesma cama na noite anterior. Dizia também que eu voluntariamente abria mão de qualquer reivindicação no negócio em troca de quantia equivalente a 6 meses de despesas domésticas. Apertei o telefone com mais força. Poderia ligar para Bruno. Poderia gritar. Poderia dizer que sabia. Mas se fizesse isso, eles apagariam os arquivos e mudariam o plano. Escolhi o silêncio. Peguei meu próprio celular da bolsa. Ainda bem que o que levei era o dele. Mas no pequeno bolso ainda estava o antigo backup que usava quando a bateria principal estava fraca. Tirei fotos uma a uma da tela, com hora, remetente, nomes de arquivos e entradas de calendário. Não só capturas. Fotografei o celular inteiro aberto em cada mensagem para mostrar a origem. Lembrei o que uma amiga paralegal disse. É fácil alegar que captura de tela foi editada sem origem clara. Quando o ônibus parou em Santo André, desci. O ar estava quente e cheirava a óleo de fritura das barracas. Minhas mãos ainda tremiam, mas forcei-me a comprar água. Carla ligou novamente. Não atendi. Segundos depois, mensagem. Senhor, problema. O tabelião ligou. Precisa ver o RG original da senhora Lívia, porque notou data diferente no reconhecimento. Vamos resolver antes das 14. Olhei o horário. 11h47.
Tinham mais de 2 horas para consertar o documento falso, e eu tinha mais de 2 horas para descobrir quem era o tabelião que não queria assinar qualquer coisa. Não continuei para a casa da mãe. Liguei para minha irmã Sofia e disse que precisava resolver algo em São Paulo. Não contei toda a verdade. Se mencionasse papéis de divórcio, ela se irritaria e ligaria para Bruno. Precisava chegar aos documentos antes das emoções da família. Desci em Santo André e peguei ônibus de volta. Durante a viagem, busquei nos e-mails de Bruno o nome do tabelião. Alguns arquivos tinham iniciais A. Vi. Em um e-mail encaminhado, vi o endereço do escritório em São Bernardo, mas antes de ir, precisava falar com alguém. Teresa Nunes, ex-contadora da empresa. Trabalhou 5 anos conosco. Quietinha, cuidadosa, quase nunca errava nos números. Pediu demissão de repente 6 meses atrás. Segundo Bruno, foi pega vazando registros confidenciais. Não acreditei na época, mas também não a defendi. Uma das coisas que logo me arrependi. Liguei para ela usando o backup. Demorou até atender. Dona Lívia? Hesitou. Teresa, preciso falar com você. Se for sobre a empresa, não sei mais nada. Preciso saber como Bruno usou a autorização com minha assinatura. Silêncio. Ouvi apenas o barulho baixo do trânsito e sinal de luz. Depois ela falou baixo. Onde a senhora está? Nos encontramos em uma pequena padaria perto da Marginal. Chovia quando cheguei. Gotas escorriam no vidro, enquanto o cheiro de pão fresco se misturava ao café forte. Teresa estava no canto. 35 anos, magra e mais pálida do que lembrava. Abraçava forte um envelope pardo no peito. Não roubei registros, disse ao sentar. Eu sei. Ela balançou a cabeça. A senhora não sabia na época. Doeu porque era verdade. Mostrei as fotos da autorização, calendário da reunião e mensagens. Enquanto olhava, ela empalideceu mais. Esse é o pacote L que eles mencionavam. O que é? Achei que era só reestruturação de empréstimo, mas vi que separavam clientes lucrativos da empresa antiga para nova entidade. Que nova entidade? Tirou papéis do envelope. Ponte Norte Gestão e Consultoria. Nome desconhecido, mas apontou os sócios. Um sobrenome que reconheci. Ferreira. Parente de Carla. O irmão dela é o presidente no papel, mas o senhor Bruno quem fala com fornecedores. Teresa tinha cópias de pedidos de reembolso, faturas de serviços e instruções de transferência bancária. Cada uma parecia despesa normal de negócio. Juntas, milhões de reais. Por que você tem isso? Imprimi cópias antes de sair. Fiquei com medo porque me pediram para assinar relatório de reconciliação. Se assinasse, seria como confirmar que estava tudo certo. O que fizeram quando você recusou? Disseram que havia dinheiro sumido, e eu era a última com acesso. Por isso saiu de repente. Não roubou. Fizeram dela testemunha silenciosa por medo. Por que não me contou? Olhou direto para mim. Tentei. Mandei mensagem 3 vezes. Liguei uma vez para casa. O senhor Bruno atendeu. Depois disso, tiraram meu acesso e me deram escolha. Demitir quieta ou processar. Não lembrava as mensagens. Talvez chegaram no e-mail antigo, que raramente abria ou foram apagadas. Tem prova que Bruno mandou? Não tem e-mail direto. A maioria verbal. Dona Carla enviava os arquivos. Os registros que tinha provavam irregularidades, mas não ligavam diretamente Bruno inteiro. Podiam dizer que eram pagamentos normais de consultoria. Havia mais. Mostrou fotocópia de um voucher de cheque. Meu nome como oficial aprovadora. Minha assinatura também. Mas não foi só isso que notei. A data do voucher era o mesmo dia em que meu pai morreu, 2 anos atrás. Dia que passei inteiro na funerária. Não podia ter assinado no escritório. Tem originais? Deviam estar no arquivo, mas ouvi que vão limpar o armazenamento esta semana. Olhei o celular de Bruno. Nova mensagem de Carla. Senhor, o guarda viu logs do telefone. Alguém ligou para Teresa do backup da Dona Lívia. Talvez estejam juntas. Congelei. Como descobriram? Teresa notou minha expressão. O que foi? Antes de responder, outra mensagem. Bloqueamos o acesso da Dona Lívia às contas conjuntas antes dela voltar? Resposta de Bruno. Faça. Depois diga à família que ela pegou dinheiro da empresa. Senti algo pesado cair no estômago. Não planejavam só me tirar do negócio. Preparavam motivo para ninguém acreditar em mim.
Abri rápido o app do banco no backup. Senha não funcionava mais. Liguei para o banco. Após perguntas de segurança, a atendente falou cuidadosa. Dona Lívia, houve pedido hoje para remover seu acesso online de 2 contas conjuntas ligadas ao negócio, pendente verificação final. De quem veio o pedido? Não posso dar detalhes por telefone, mas foi submetido com documento de autorização. A assinatura falsa novamente. Segurei a borda da mesa para Teresa não ver minhas mãos tremendo. Tinha poucas horas antes da verificação, poucas horas antes deles limparem o arquivo, mas não conseguia correr atrás dos 2 ao mesmo tempo. Se fosse ao banco, originais poderiam sumir. Se fosse ao escritório, poderiam controlar o dinheiro. Entendi o jeito deles jogarem. Não me enfrentavam juntos. Me fariam escolher o que salvar enquanto pegavam o outro escondido. Olhei para Teresa. Ainda tem alguém confiável dentro do escritório? Pensou antes de responder. Tem um, mas se descobrirem que ajudou, perde o emprego. Respirei fundo. Não podia mandar alguém arriscar o sustento pela minha luta. Mas se não agíssemos, até a noite não restaria evidência. Enquanto olhava a chuva escorrendo no vidro, uma pergunta batia na mente. Até onde eu iria para provar a verdade se a primeira pessoa a se sacrificar não fosse eu? Não saímos logo da padaria. Na mesinha do canto, espalhamos todas as cópias que Teresa tinha. Pedi outro café, embora não conseguisse beber. Precisava de motivo para ficar sem levantar suspeita. Primeiro salvamos os registros originais, disse. Teresa olhou. E o acesso ao banco. Verificação ainda pendente. Tenho tempo para impedir. Mas se os papéis originais sumirem, fica nossa palavra contra a deles. Balançou a cabeça em silêncio. Ligou para o ex-colega Benício Ramos, responsável pelo armazém e arquivos. Não contou toda a situação. Só disse que havia documentos que poderiam ser descartados sem seguir o procedimento correto. Tem agendamento de destruição às 16, disse Benício baixo. Ordem da dona Carla. Todos os vouchers antigos e arquivos de fornecedores inativos. Olhei o horário. 14h30. Consegue impedir? Não posso contrariar ordem escrita. Não peço para desobedecer. Siga o procedimento. Precisa de lista de inventário antes de descartar? Sim. Precisa de assinatura de 2 responsáveis? Sim. Se falta o segundo, não pode prosseguir. Benício não falou. Entendeu o que eu queria. Não pedi tal de Desai destruírem contra as próprias regras da empresa. Não pedia para esconder registros. Depois da ligação, fui direto ao banco, sem Teresa. Mandei ela para casa escanear e subir tudo para a pasta segura. Não podia depender de um envelope só. No táxi, Bruno ligava sem parar para o próprio celular. Não atendi. Depois enviou áudio. Quem está com meu telefone, devolva. São só confidenciais. Se não devolver, denuncio à polícia. Segundos depois, outro mais calmo. Lívia, se for você, volte para casa. Precisamos conversar. Não perguntou por que não fui à casa da mãe. Não perguntou se eu estava bem. Queria saber quanto eu tinha visto. No banco, pedi para falar com o gerente. Mostrei meus documentos válidos e expliquei que não assinei a autorização usada para remover meu acesso. Não acreditaram de imediato. Senhora, o documento está tabelado e tem cópia do seu RG anexada. Que RG? Não deram a fotocópia, mas disseram que usaram carteira de motorista. Minha habilitação sumiu 3 meses atrás. Achei que caiu no mercado. Troquei, mas não pensei que alguém poderia ter pegado. Entendi então o quadro completo. Usaram a CNH perdida para validar o pedido no banco, enquanto ainda corriam atrás do meu RG original para resolver a suspeita do tabelião sobre o reconhecimento de firma. 2 frentes da mesma falsificação. Pedi disputa formal de fraude e bloqueio temporário da mudança de acesso. Precisei assinar declaração e dar amostras de assinatura. Não devolvia o acesso automaticamente, mas impedia o processamento final enquanto investigavam. Primeira pequena vitória. Não recuperei o dinheiro, nem controle das contas, mas não fecharam a porta completamente. Ao sair do banco, Sofia ligou. Mana, onde você está? Em São Paulo. Bruno me ligou. Disse que você está com o celular da empresa e não conseguem te contatar. O que ele disse? Perguntou se você estava fazendo algo estranho esses dias. Meu peito apertou. Acreditou? Disse que está preocupado.
Mencionou que talvez seu problema de ansiedade tenha voltado, por causa da condição da mãe. Fechei os olhos. Não tinha diagnóstico de doença mental. Tive ataques de pânico 2 anos atrás, após a morte do pai. Fiz terapia e tomei remédio por um tempo. Bruno me levou na primeira consulta. Agora usava isso para a família duvidar de mim. Sofia, me escute. Não ligue para ele ainda. Não diga onde estou. Mana, o que está acontecendo? Ele fez algo errado, mas não posso falar sem provas suficientes. Antes de responder, mensagem de Teresa. Subi tudo, mas novo problema. 2 homens de Bruno foram ao meu apartamento antigo. Estão me procurando. Depois Benício ligou, voz baixa, como se escondesse. Dona Lívia, a destruição não rolou. Exigi segundo responsável e lista, mas Dona Carla está furiosa. Mandou lacrar o arquivo. Disse que há arquivos confidenciais sumidos e que você pegou. Eu? Sim. Já fez relatório de incidente. Tem captura de tela de mensagem sua para Teresa pedindo registros. Não mandei mensagem com o telefone principal, mas poderiam ter feito captura falsa ou usado conversa antiga. Não fui para casa. Fiquei no pequeno apartamento de Sofia, em São Bernardo. Pedi que não contasse a ninguém minha localização. Ela ficou quieta a noite toda. Não forçou história. Fez chá e arrumou colchão na sala. Antes de dormir, não sei toda a verdade, mas te conheço. Você não pega dinheiro que não é seu. Primeira vez desde o começo que alguém acreditava em mim sem pedir evidência. De manhã, Teresa chegou com um homem desconhecido. Magro, olheiras profundas, claramente sem dormir. Segurava forte a mochila no colo. Dona Lívia, disse Teresa. Esse é Arnaldo Pires, assistente de contas. Lembrei o nome. Vi uma vez na festa de fim de ano. Não me olhava nos olhos. O que você sabe, Arnaldo? Enxugou suor apesar do ar-condicionado frio. Eu que digitei algumas transferências. Sofia olhou para mim. Ordem de quem? Da Dona Carla, mas disse que aprovado pelo Sr. Bruno e com seu consentimento. Viu o consentimento original? Só scan. O que fizeram com você? Abriu a mochila e tirou um laptop antigo. Criei perfis de fornecedores para a Ponte Norte, depois pagamentos divididos em valores menores para não passar por aprovação total do Conselho. Significava que não fizeram uma transferência grande, muitas pequenas, mais difíceis de notar. Por que fala agora? Olhos avermelhados. Por que usaram seu nome? Mostrou documento impresso, formulário de credenciamento de fornecedor, Arnaldo como verificador independente, assinatura dele. É sua assinatura? Sim, mas assinei outro formulário. A parte de fornecedor estava em branco. Disse que era rotina de conformidade. Por que assinou em branco? Baixou a cabeça. Ameaçaram não renovar contrato. Sou temporário. Cuido da mãe em diálise. Sem emprego, não compro remédio. Não era inocente sem ação. Assinou documento incompleto, mas não era cúmplice verdadeiro. Usaram o medo dele. Tem cópia do arquivo original antes de alterarem? Não, mas logs do sistema. Apontou o laptop. O software de contabilidade registrava quem criou, editou e aprovou. Não bastavam vouchers impressos. Precisávamos de trilha de auditoria do servidor. Ainda tem acesso? Balançou cabeça. Desabilitado ontem à noite. Baixou algo antes? Hesitou. Exportei logs de atividade, mas incompleto. Abriu o arquivo. Linhas de datas, usuários, códigos de transação e mudanças de status. Teresa explicou o padrão. Arnaldo codificou primeiro. Depois conta MDC, admin, alterou detalhes de fornecedor Carla. Depois aprovação final de AB, Exec Bruno Almeida. Segurei a mesa. Primeira ligação digital direta de Bruno às transações. Mas problema. Poderiam dizer que pegamos sem permissão ou alteramos o export. Precisávamos provar que o log era autêntico e do sistema legítimo. Precisávamos do backup do servidor de forma correta. Não podíamos invadir o escritório e copiar. Seríamos acusados de roubo de dados. Liguei para a advogada amiga de Sofia, Dra. Selena Rezende. Não deu estratégia legal por telefone. Pediu para ir ao escritório dela com todas as cópias. Passou mais de 1 hora lendo. Possível fraude, falsificação e violação de dever fiduciário. Mas não hajam com pressa. Precisamos de notificação de preservação. O que é? Aviso formal à empresa e responsáveis para não deletar
alterar ou destruir registros por causa de disputa esperada. Impede se obedecerem. Se não, aumenta a responsabilidade, mas não garante que não escondam nada. Podemos pegar o servidor logo, não sem autoridade ou processo judicial. Enquanto Dra. Selena preparava a notificação, Arnaldo atendeu ligação do irmão. Empalideceu. O que foi? Alguém foi à minha casa. 2 homens. Disseram que peguei propriedade da empresa. Pegou algo? Este laptop é da empresa. Olhamos para o aparelho na mesa. Achamos que era pessoal. Por que trouxe? Mandaram para casa semana passada para trabalho remoto. Ainda não devolvi. Dra. Selena se levantou rápido. Não apague nem mexa no conteúdo. Documentamos condição e número de série. Arnaldo ficou nervoso. Os logs de export estão lá. Copiamos só se for legal preservar, disse ela. Não vamos deixar esconder propriedade da empresa. Chegou o peso moral verdadeiro. Se guardássemos o laptop, teríamos evidência, mas Arnaldo se prejudicaria. Se devolvêssemos, poderiam apagar o conteúdo. Poderia priorizar minha luta. Poderia dizer para Arnaldo arriscar tudo porque ajudaria. Mas ao ver as mãos tremendo dele e foto da mãe na carteira, lembrei como Bruno usou minha fraqueza contra mim. Não faria o mesmo com outro. Vamos devolver, disse. Teresa olhou. Pode perder os logs. Se a única forma de vencer for destruir a vida de Arnaldo, não é vitória. Dra. Selena concordou em silêncio. Registramos número de série, fotos e inventário. Arnaldo fez declaração de como o aparelho chegou a ele e arquivos vistos antes de perder acesso. Depois enviamos notificação de preservação à empresa, contador externo e provedor de TI. Antes de devolver o laptop, celular de Arnaldo tocou. Mensagem de Carla. Não tenha medo. Diga só que Dona Lívia mandou. Cuidamos do emprego e tratamento da sua mãe. Mostrou para nós. Não era só ameaça. Tinha oferta. Pela primeira vez, vi o rosto de Arnaldo mudar. Não só medo, vergonha, raiva. Dona Lívia, estou pronto para falar. Antes de responder, e-mail para Dra. Selena do advogado de Bruno. Anexo de exigência formal. Acusavam-me de instigar funcionários a roubar dados confidenciais, interferir nas operações e difamar a reputação. Na parte final, ameaça clara. Se não devolvesse o celular de Bruno e parasse de falar com funcionários, processariam. À tarde estávamos na sala de reunião com Dra. Selena. Teresa de um lado, Arnaldo do outro. Sofia atrás de mim. Na mesa, 2 pastas. Esquerda, documentos que tínhamos. Direita, carta de exigência de Bruno. 2 caminhos, disse Dra. Selena. 1. Entrar com ação imediatamente e pedir medida urgente. 2. Priorizar preservação, notificações corporativas e obter registros mais fortes antes de passos maiores. Qual mais rápido? O primeiro. Qual o risco? Se evidência insuficiente, podem dizer que é só disputa matrimonial transformada em acusação corporativa. Podem usar a obtenção de arquivos e conversa com funcionários como assédio. O segundo é mais lento e, enquanto esperamos, podem transferir clientes ou alterar operações. Parecia que me faziam escolher novamente o que salvar, mas agora o custo era mais claro. Se agisse rápido, poderia expor Bruno e Carla. Notícia poderia explodir para fornecedores, funcionários e família, mas a empresa poderia cair. Mais de 40 funcionários dependiam dela. Motoristas, despachantes, assistentes e trabalhadores do armazém que nada sabiam da gestão. Se contas congelassem ou clientes sumissem, eles seriam os primeiros sem salário. Tem forma de impedir a transferência sem fechar toda a operação? Possível, disse Dra. Selena. Se provarmos que reestruturação não autorizada e há disputa no consentimento conjugal. Mas precisamos saber exatamente o que transferem amanhã ou se a reunião adiantou. Olhei o calendário no celular de Bruno. Ainda havia a reunião, mas nova convocação. Sessão emergencial de gestão Desanové. Participantes: Bruno, Carla, contador externo e 2 membros do conselho. Logo mensagem de Carla. Senhor, precisamos passar as cartas de inovação de clientes hoje à noite. Se Lívia enviar notificação de preservação, podem nos pegar. Mostrei para Dra. Selena. Erraram. Não sabem que ainda tem o telefone. Podemos usar? Sim, como prova.
mas precisa autenticidade e contexto. Captura não basta. Anexo. Cartas de novação de clientes. Série de documentos transferindo contratos de serviço existentes da empresa antiga para a Ponte Norte. Não era simples reestruturação interna. Tiravam clientes lucrativos, deixavam dívidas, folha e passivos na antiga. Se a antiga caísse, diriam que não havia dinheiro para pagar funcionários e fornecedores. Quantas contas? Perguntou Teresa ao ler a lista. Quase todas as principais, respondi. Entendi o plano completo. Não só me tirariam da parte no negócio, esvaziariam a própria empresa que construímos. Depois ofereceriam acordo como se o negócio não valesse nada. Separação limpa no papel. Empresa destruída por trás. Às 10 ACT, o mensageiro voltou com a notificação de preservação. Contador externo aceitou. Provedor de TI aceitou. Mas escritório principal recusou assinar recebimento. Guarda disse que não havia pessoa autorizada. Feito de propósito. Minutos depois, Benício ligou. Dona Lívia, entraram com drive externo na sala de servidor. Quem? Consultor de TI, mas não é o provedor habitual. Carla estava com ele. Benício, não entre, não impeça, mas documente hora, nomes e quem acompanhava. Não se aproxime, não quero te colocar em risco. Drá. Selena ligou para o provedor habitual de TI. Confirmaram que não havia manutenção agendada autorizada naquele dia. Prova de entrada não autorizada na sala de servidor após recebimento da notificação de preservação. Podemos pedir ordem emergencial agora? Base mais forte, disse. Mas tem outra coisa. Resposta do contador externo. Empresa tem grande obrigação de folha de pagamento. Se contas operacionais congelarem, funcionários podem não receber na sexta. Usam a folha como escudo, disse Teresa. Talvez. Ou realmente falta caixa porque parte já transferida. Olhei nomes na folha. Benício, Arnaldo, motoristas que conhecia há anos. Pessoas sem relação com a traição de Bruno. Poderia insistir em congelamento total. Deixar todos sentirem o peso do que ele fez. Por um momento, admiti que queria. Queria que ele perdesse controle. Quisesse que acordasse sem saber se teria dinheiro no dia seguinte. Mas se fizesse, não só ele se machucaria. Outra opção? Restrição direcionada, disse Drá. Selena. Impede transferência para entidade relacionada à inovação de clientes, mas mantém folha e operações normais abertas. Mais difícil, mas mais justo, mais lento. Sim. Maior chance de alguns escaparem. Sim. Silêncio. Não era decisão que dava sensação de vitória. Se escolhesse caminho rápido, minha raiva se satisfaria. Se cuidadoso, risco de perder mais. Mas não queria ser motivo para funcionários perderem salário. Restrição direcionada, disse. Sofia olhou. Tem certeza? Não, mas não quero fazer o certo do jeito errado também. Drá. Selena preparou aplicação urgente e avisos a clientes-chave com redação cuidadosa, disputa na autoridade e pedido para não reconhecerem mudanças sem verificação independente. Não acusamos Bruno de fraude na carta, nem mencionamos Carla, só fato de consentimento disputado e verificação pendente. Às 19h, reunião emergencial deles começou. Via atualizações no calendário. Cliente 1, adiado. Cliente 2, pediu prova do conselho. Cliente 3, recusou transferência imediata. Avisos funcionaram. Não todos, mas suficiente para atrasar o plano. Primeira vez senti que não estávamos só correndo atrás. Algumas portas começavam a se fechar para eles, mas às 20h30, Sofia chamou do outro quarto. Mana, rosto pálido. Bruno postou. Mostrou tela, longa declaração pública. Dizia que ex-funcionários descontentes se aliaram à esposa para chantagear a empresa. Mencionou questões pessoais e psicológicas que não queria expor, mas foi forçado a falar para proteger o sustento dos funcionários. No final, disse que folha continua e funcionários não têm o que temer. Parecia protetor. Eu, ameaça. Reações vieram. Funcionários agradeceram a ele. Parentes disseram que rezavam por mim. Ninguém me perguntou se era verdade. Entendi o valor real da narrativa dele. Não precisava provar que eu roubava. Só precisava falar primeiro. E em família acostumada a evitar confusão, o primeiro a falar calmo era o mais acreditado. Não chorei. Tinha pequena vitória no banco,
Mas Bruno construiu um muro maior ao meu redor. Agora não era só dinheiro. Precisava recuperar meu nome também. No dia seguinte, acordei às 6. Não voltei para casa com Bruno. Fiquei no apartamento de Sofia. De manhã, Teresa chegou. Arnaldo também. Reunimos tudo. A advogada preparou mais documentos. Benício ligou com gravação de áudio da sala de servidor. Carla e o consultor de TI falando em apagar backups antigos. Apague o backup antigo. Se virem a trilha de aprovação, vai direto para Bruno. Tem pedido de preservação do provedor. Sistema de limpeza só. E depois, mantenha arquivos de folha intactos. Precisamos fazer parecer que Lívia quer fechar a empresa. Não era só apagar evidência. Mantinham folha para usar funcionários na narrativa pública, com logs de Arnaldo, mensagens do celular de Bruno, relatório de Benício sobre entrada não autorizada e gravação. O quadro se formava. Não suspeitas isoladas. Um padrão. No dia seguinte, grande mudança. Provedor habitual respondeu à notificação. Tinha um backup off-site automático toda noite. Difícil apagar do escritório principal. Por disputa formal, concordaram em preservar enquanto aguardavam um pedido legal correto. Não vimos o conteúdo ainda, mas sabíamos que existia. Primeira vez, Bruno não controlava todos os registros. 2 fornecedores procuraram Dra. Selena. Receberam pedido para transferir faturamento para Ponte Norte, apesar de contrato antigo não terminado. Documentos mostrados diferentes. Uma versão com minha assinatura, outra sem. Pequena diferença. Grande problema. Se consentimento legítimo, por que 2 versões? Enquanto isso, Bruno continuava postando. Colocou foto nossa da época da terapia. Disse que me cuidava há tempos e protegia de minhas decisões instáveis. Muitos ainda acreditavam, mas alguns questionavam. Por que expor informação de saúde privada da esposa se o problema era registros da empresa? Por que sem explicação clara sobre Ponte Norte? Por que suspendeu funcionário que impediu destruição de registros? Tom dos comentários mudava devagar. Não porque todos me amavam de repente, mas porque a história dele não batia mais. Mensagem chegou no celular de Bruno de Carla. Não disse do backup off-site. Vou parecer que dei ordem para deletar. Resposta de Bruno. Siga o plano. Seguiu instruções da gestão. Carla. Gestão significa você. Tenho cópias de seus áudios. Não me faça bode expiatório. Li a troca. Ali começou a voltar o próprio engano contra eles. Não porque os confrontei, porque as pessoas que se aliaram começaram a temer umas às outras. Quando uma mentira precisa ser guardada por muitos, chega o momento em que o primeiro cede. Não demorou. Carla ligou para o celular de Bruno. Atendi. Bruno? Perguntou. Sou eu, disse. Silêncio. Ouvi respiração acelerada. Dona Lívia, não te chamo de amiga e não vou te salvar do que fez, mas te dou chance de falar a verdade antes dele te jogar para os lobos. Silêncio. Temos backup off-site. Gravação na sala de servidor, suas mensagens e logs. Se continuar mentindo por ele, você é a primeira que ele joga. Vocês não sabem tudo. Então conte. Longo silêncio. Não por telefone. Nos encontramos no escritório de Dra. Selena. Carla não veio arrogante. Blusa simples, sem maquiagem, claramente sem dormir. Com o próprio advogado. Colocou o pendrive na mesa. Tem áudios de voz do Sr. Bruno aqui. Instruções sobre transferências, documentos e plano de acordo de divórcio. Por que entrega agora? Porque descobri que ele me colocaria como mandante. Sabia da assinatura falsa? Sim. Sabia que não concordei com o acordo de divórcio? Sim. Sabia que usava meu histórico de terapia para destruir minha credibilidade? Balançou cabeça. Respostas simples doíam mais que longas explicações. Não foi enganada em tudo. Sabia muito e escolheu ajudar mesmo assim. Teve relacionamento? Olhou para mim. Não como pensam os outros. Quantas vezes? Não me surpreendi mais. A traição física era a menor parte. A ferida mais profunda era usar meu nome, história, dinheiro e confiança para me apagar silenciosamente da vida que ajudei a construir. Os áudios eram claros. Voz de Bruno. Quando Lívia assinar os papéis do divórcio, não vai perseguir as transferências. Diga ao advogado que ela está emocional, mas controlável. Outro. Use a assinatura antiga do acordo de catering. Ela não nota os papéis corporativos. E o pior. Se resistir, lembre a família dos ataques de pânico dela. Eles vão calá-la.
Com backup preservado, declarações de fornecedores, gravação de Benício e áudios de Carla, conseguimos pedido suficiente para suspender temporariamente transferências de clientes e pagamentos a partes relacionadas. Operação não fechada, folha não congelada, mas Bruno não podia mais transferir contas restantes sem aprovação independente. Houve sessão especial do conselho com conselho externo e contador. Entrei não como esposa furiosa, mas como pessoa com interesse financeiro documentado e consentimento disputado. Bruno estava lá. Parecia cansado, mas bem vestido. Tom controlado como sempre. Lívia, ainda podemos resolver em particular. Você fez tudo em particular. Mas muitos se prejudicam se cobrirmos em particular também. Ofereceu pagamento maior que no acordo inicial de divórcio. Se aceitasse, devolviam alguns ativos e acertavam separação sem queixa criminal ou divulgação pública. Em troca, retire as alegações. Deixe Carla e o contador responderem por questões processuais. Olhei para Carla. Acertou. Ele a sacrificaria. Não aceito. Lívia, não seja emocional. Antes aquela palavra bastava para duvidar de mim. Agora coloquei na mesa a transcrição dos áudios. Não é emoção. É registro. No final não foi preso imediatamente. Nem tudo resolveu em um dia. Mas foi forçado a deixar cargo de diretor enquanto revisão independente ocorria. Autoridade em grandes transferências revogada. Pagamentos relacionados à Ponte Norte congelados. Precisou devolver parte dos valores já transferidos enquanto ativos restantes passavam por revisão contábil. Carla foi removida do cargo e se tornou testemunha cooperante em troca de responder pela própria responsabilidade. Não virou heroína, nem saiu sem custo. Benício voltou ao trabalho e recebeu pelo período suspenso. Arnaldo não foi processado. Colocado em arranjo de proteção a testemunhas e ajudado com estabilidade permanente após revisão. Fui convidada a ficar na gestão interina. Aceitei temporariamente não para tomar a empresa, mas para garantir que funcionários fossem pagos, fornecedores atendidos e sustento de muitos não sacrificado pelo erro. Pouco depois da sessão, Bruno me seguiu no corredor. Lívia, anos juntos. Não lembra tudo de bom? Lembro. Então por que pareço não ter mais valor para você? Errei. Não foi um erro, Bruno. Foram muitas decisões pensadas, muitas pessoas usadas, muitas chances de parar. Não respondeu. Não vou te destruir, mas também não vou te salvar das consequências do que você fez. Pela primeira vez, fui eu que saí primeiro. Não porque não sentisse mais nada, mas porque aprendi que não precisa perder o amor para escolher salvar a si mesma. Levaram meses a revisão legal e financeira, sem milagre rápido, dias em que quis desistir, noites acordando pensando em documento que não vi ou mentira que ainda não sabia. Mas dia a dia, as coisas voltavam ao lugar. 7 contas principais, quase transferidas, voltaram à empresa antiga. Outras suspensas até novo contrato, mas não foram para a Ponte Norte. Houve acordo de restituição. Dinheiro transferido sem autoridade devolvido em parcelas, junto com ativos comprados com fundos da empresa. A supervisão independente permaneceu em vigor até o fim da revisão contábil. O importante, Bruno não usou mais a posição para controlar evidência ou ameaçar funcionários. Lançou correção escrita na declaração pública. Não pedido de desculpa sincero, parte de acordo legal, mas constava claramente que não havia evidência de eu ter pego dinheiro da empresa e uso errado do meu histórico médico para questionar minha capacidade. Parentes ligaram, alguns chorando. Disseram que se confundiram, que Bruno falou primeiro. Ouvi, mas não deixei todos entrarem na minha vida de imediato. Antes achava que perdoar era voltar ao que era. Agora sei que se pode perdoar sem dar o mesmo acesso a quem duvidou primeiro. Sofia ficou ao meu lado. Nem sempre sabia o que dizer. Às vezes só comíamos em silêncio. Mas não me forçou a ser forte do jeito que os outros queriam. Permitia que eu me cansasse. Permitia chorar. E, acima de tudo, não transformava aqueles momentos em fraqueza. Após acertar folha, fornecedores e gestão interina, saí da operação diária. Muitos estranharam. Dona Lívia, a senhora devia assumir, merece. Sorri. Pensei que precisava ficar para provar que não me venceram. Não é assim. Às vezes, a verdadeira recuperação é a capacidade de sair, sem medo de perder seu valor. Não vendi todo o meu interesse financeiro.
Acertamos propriedade clara, distribuição de lucros e gestão independente. Mas não deixei a empresa que quase me destruiu ser centro da minha vida. Voltei ao que havia abandonado: cozinhar. Comecei em pequeno estúdio de cozinha em Campinas, perto da casa da mãe. Não grande restaurante, sem lustres caros ou inauguração grandiosa. Lugar limpo com cheiro de pão fresco, café e pratos que há tempos não preparava. Chamei de Mesa da Lívia. Não nome de Bruno, nem da empresa. Meu nome. No primeiro dia de abertura, Teresa trouxe plantinha. Benício, caixa de pães. Arnaldo veio com a mãe, agora em melhor estado graças ao fundo de assistência aos funcionários. Não falamos do caso. Comemos, rimos, e naquela mesa simples, entendi que nem toda família que precisamos é de sangue. Às vezes são quem não saiu ao te ver fraca. Às vezes quem escolheu falar a verdade mesmo perdendo algo. Uma tarde chegou carta de Bruno. Não abri logo. À noite li nos fundos do café enquanto o lugar estava quieto. Pedia perdão. Disse que não sabia quando começou a achar que tinha direito de tomar tudo, porque estava na frente do negócio. Admitiu que usou meu amor como garantia de que eu não lutaria. No final, perguntou se ainda havia chance de conversarmos como marido e mulher. Olhei o papel por minutos. Não rasguei, nem respondi. Guardei em caixa com outros documentos que não preciso carregar todo dia. Alguns pedidos de perdão são importantes de ouvir, mas nem todos exigem volta. Nosso divórcio seguiu o processo correto, sem consentimento falso, sem acordo apressado. Li cada página, escolhi cada condição e assinei com meu nome. Mão firme. Por muitos anos, achei que boa esposa era paciente, generosa e sempre compreensiva. Verdade em parte, mas compreensão tem limite. Quando usam sua bondade para apagar sua voz, não é amor que pedem, é rendição. E render-se a si mesma nunca será medida de ser boa esposa, filha, irmã ou amiga. Essa é a lição que quero deixar. Nem toda traição começa com outra mulher ou homem. Às vezes começa com pequenas decisões de esconder a verdade de você, minimizar sua contribuição e convencer que não tem direito de perguntar. Se alguém usa repetidamente seu passado, medo ou fraqueza para te calar, não pense logo que o problema é você. Pare, olhe a evidência. Fale com quem não ganha com sua confusão e não tenha medo de pedir ajuda. Chorar não é fraqueza. Afastar-se não é fracasso. E estabelecer limite não é crueldade com quem amou. Pode amar e ao mesmo tempo escolher não se deixar usar. Pode perdoar e ao mesmo tempo recusar voltar. Pode perder relação, mas recuperar a si mesma. Às vezes, essa é a maior vitória de todas. Eu sou Lívia Mendes. Uma vez perdi a confiança em mim por causa de um celular errado que peguei no ônibus, mas no final, o mais importante que chegou às minhas mãos não foi o telefone, e sim a verdade que me negaram por muito tempo. E quando a vi, nunca mais dei a outros o direito de decidir meu valor. Se alguma parte desta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que não precisa se esgotar para provar que sabe amar. Dê like e inscreva-se para outras histórias que dão voz a quem ficou em silêncio por muito tempo. E nos comentários responda: qual limite você aprendeu a estabelecer mesmo amando a pessoa que precisou afastar?